Good evening, Antônia. Good afternoon. My name is Antônia Vieira. I have been a teacher for 22 years. I have been working at Antonieta Borges Alves School in Diadema since 2008. I will be your English teacher. By the way, I introduce you my partner. What's her name? Hi, I'm Jussi Meire. You can call me Jussi. It's easier to remember. I'm also a teacher and I've been teaching more than 10 years. It's a pleasure to be here with you all. Tônia? Thank you. Bem, eu comecei a nossa aula em inglês porque eu quero fazer uma sondagem com vocês. Eu quero saber o que você compreendeu. Então, você seja bem sucinto. Seja direto. Diga apenas a palavra que você compreendeu do nosso Tiago. Vou dar um exemplo. Se você compreendeu o meu telefone, você escreva. O meu endereço, você escreva. Né? Escreva a palavra endereço, cor, seu livro favorito. Ok? Eu vou dar 1 minuto para vocês escreverem aí no chat o que vocês compreenderam do nosso diálogo. Vejo vocês em breve. Ok. Jussi, could you read their message to us? Yes, of course. Muitos alunos disseram que eles entenderam o endereço, qual o seu nome. Um disse que não entendeu nada, né? E eles continuam postando onde você trabalha, os cumprimentos, o presente. Disseram que também estão falando que está surgindo aqui o espanhol, que é melhor falar espanhol. O espanhol é uma língua também muito interessante, mas hoje é aula de inglês, né? Bom, resumindo assim, Antônia, boa parte, o nome, endereço e o seu local de trabalho. Ok, eu comecei essa interação porque eu tenho um objetivo. Olha quantas coisas vocês compreenderam no meu vocabulário, não é? Portanto, não dá para você dizer que você não entende nada de inglês. O inglês faz parte do nosso cotidiano, ele está aí no nosso dia a dia. Está onde? Nos games, nos vídeos, nas músicas que você escuta, nos rótulos de produtos alimentares ou até mesmo nas compras online. Portanto, para nós começarmos a nossa aula de hoje, nós vamos quebrar este preconceito de vocês dizerem que vocês não entendem nada de inglês, ok? Bem, antes de começar a aula, eu vou passar algumas instruções para um melhor desenvolvimento do nosso trabalho. Como eu disse anteriormente, sou professora da rede pública e acompanho as aulas no chat. Quando eu fui convidada a ministrar aula de inglês no ensino médio, passei a assistir às aulas do ensino médio. E observei a linguagem e o comportamento de alguns alunos no chat. Gostaria de reforçar que o chat será uma ferramenta, uma espécie de termômetro da nossa aula. Sua interação será muito importante para o nosso trabalho. Lembre-se que você está numa rede social. Use uma linguagem apropriada. Respeite os professores que estão aí junto com você e os seus chatmates, os seus colegas de sala de aula, sala de bate-papo. Não compartilhe informações pessoais, ok? Bom, para uma melhor organização pessoal, eu vou pedir que você pegue a sua apostila, tá, do 2º ano, volume 1, do São Paulo Faz Escola, aquela que você recebeu lá na sala de aula. Separe uma parte do caderno de inglês, pode ser o mesmo caderno que a professora está usando, para fazer as suas anotações. Separe lápis e borracha, material de uso diário, ok? Você tem 1 minuto para fazer essa organização, tá? E nós voltamos para a nossa aula, que eu quero que você esteja bem preparado, ok? I see you later.
nossa aula foi criada pelo professor Emerson Thiago Caixe Ono. O foco da nossa aula será as estratégias de leitura. E eu dividi a aula em 3 partes, ok? Então não se preocupe se você não conseguir acompanhar tudo. Para a nossa aula dar início, e se você achar que nós estamos falando muito rápido e o conteúdo seja muito, tire print da sua tela e após a aula você dê uma organizada. Faça os seus registros, ok? Então vamos lá. Eu vou mostrar uma imagem e vamos explorar o conhecimento de vocês sobre esta imagem. Eu gostaria que vocês observassem as 3 imagens. O que há de comum naquelas 3 imagens? Qual é o assunto que vocês acham que nós estamos falando na imagem 1, na imagem 2 e na imagem 3? Eu vou dar 1 minutinho para vocês responderem no chat. O que há de comum entre essas 3 imagens? Pronto? Foi fácil, né? Jússi, qual a resposta deles? Olha, a maioria, Antônia, respondeu poluição. O Augusto César disse que a primeira imagem se refere à poluição do ar, a segunda imagem, poluição das águas, e a terceira imagem, poluição do solo. Nossa, muito bem, hein? Bem interessante. Bem, agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou pôr uma pergunta ali na lousa, no chat, né? Da definição de pollution, certo? Então, eu vou levantar aqui e eu vou escrever a palavra pollution. Ó, tá aqui na lousa já para facilitar. Vocês estão conseguindo ver? Ok. Olha a palavra pollution. Se você olhar, ó, o radical dela é igualzinho em português. O nome disso chama-se o quê? Cognato. Cognato são palavras, né, que elas têm a mesma raiz. Então, quando eu vou ler em inglês, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar o cognato e fazer uma associação da palavra. Ó, polu e a terminação chan é a nossa terminação ação. Ok? Então, ó, poluição. Certo? Então, vocês disseram, né? Que tipo de poluição que vocês viram? O air, foi isso, Jússi? Air, atmosphere e water. Muito bem, essas foram as que vocês viram, certo? E olha lá a definição de pollution. De acordo com o dicionário, o que é? Você poderia ler para nós, Jússi? Claro. Então, vamos lá. According to Cambridge English Dictionary, pollution is a damage caused to water, air, etc. by dirty or harmful substances. Thank you Então, very posso much. traduzir para o pessoal Pode. de Libras? Os nossos alunos que estão assistindo? Claro. Então, de acordo com o dicionário Cambridge, poluição, ela está... É algo prejudicial, né? Causado na água, no ar e etc. Né? Então, por sujeira ou coisas que que causam algum tipo de prejuízo, né? Substâncias que causam algum tipo de prejuízo. Ok? Ok. Agora, né, eu vou
eu vou fazer 2 perguntas para vocês e eu vou dar 1 minutinho para vocês pensarem, certo? E vocês vão fazer a interação no chat. Olha lá. In your opinion, what is pollution? E como ocorre a poluição? De que forma ocorre a poluição? Agora você já sabe o que é pollution, já tem a definição ali do dicionário. Agora eu quero saber de vocês como ocorre a poluição. Então você tem 1 minuto para pensar sobre esse assunto. Jússi, você poderia ler as respostas dos alunos, por favor? Sim. O Murilo disse que quando as pessoas jogam uma sujeira no chão. O Wesley disse que é através da má ação do homem, né, do ser humano. Agora que o Vinícius, ele está colocando que com lixo, né, e gasolina, né, também. Ok. Vocês já descobriram qual será o assunto do nosso texto? Eu acredito que sim. Qual será o assunto? Poluição. Pollution. Certo? Então, o que eu fiz até agora com vocês? Nós fizemos a leitura das imagens. O nome disso chama-se levantamento de hipótese. A leitura de um texto, ela não começa pelo corpo, pela estrutura do texto. Ela começa pela imagem. E isso não é apenas em inglês, é em qualquer disciplina. Então, eu mostrei as imagens, eu ativei o conhecimento de mundo de vocês sobre o que é poluição. Então, vocês falaram que existe a poluição do ar, a poluição da água e do meio ambiente. Então, o assunto que nós vamos falar, o que é? Pollution, certo? Agora, eu vou pegar um texto, vou pôr na tela, mas se você não conseguir enxergar, ela está aqui na apostila, ok? Take your Hangouts and open on page 100. Essa aqui, ó. Esse texto aqui, vocês estão vendo, ó? Vou colocar na tela, mas se vocês não conseguirem enxergar, vocês podem acompanhar pela apostila do aluno. O que eu quero neste momento? Então, nós fizemos a leitura da imagem. Eu quero que vocês observem, vou dar 1 minutinho para vocês. O título e a fonte. Por quê? Eu falei que eu mostrei as imagens e eu fiz um levantamento. Nós vamos falar sobre poluição. Agora você vai ler o título e você vai confirmar se realmente o assunto do texto é esse. Ok? Daqui 1 minuto nós voltamos. Jússi, eles acertaram? Sim, muitos alunos, a Ana Beatriz, a Sheila, eles estão dizendo, e outros, né? Afirmaram que sim, um assunto abordado no texto é a poluição, né?
e que é um assunto muito importante, né? O Vitor também está colocando que é poluição do ar, né? É um assunto que está sendo abordado no texto. Então agora, vocês viram o processo que nós fizemos? Nós fizemos a leitura da imagem, nós fizemos a leitura do título, nós fizemos um levantamento de hipótese que talvez fosse poluição. Quando eu mostrei a última imagem, vocês deduziram que fosse poluição do ar. E aonde nós confirmamos essa hipótese? Pela leitura do título. Eu vou falar algumas palavras e vou falar em que linha está do texto. E você vai grifar. Vamos lá. Air pollution. Primeira é o título. Primeira linha, effect caused. Certo? Na primeira linha, solids, liquid and gases. Segunda linha, negative impact. Continua na segunda linha, environment and people. 3, naturally and human activity. 4, pollutants. Line 5, minutes to act. Linha 10, reduces life expectancy. 11, heavily exposed. Ok? Essas são as palavras-chave do texto. Eu vou te dar 3 minutos para vocês lerem o texto, certo? Então, quando você for ler o texto, você presta bem atenção. Lembra que eu falei dos cognatos, quando eu fiz com a palavra pollution? Eu falei que era para você associar aquela palavra, a raiz da palavra, com o português. Assim você vai fazer a leitura. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu coloquei vocês numa ilha. Só tem você. E você tem uma caixinha. E ali tem a chave de um telefone que você vai ligar para a pessoa te tirar de lá, daquele local. Só que o texto está escrito em inglês. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar ler o que está escrito ou você vai parar e vai viver eternamente naquela ilha? O que você vai fazer? Você vai tentar ler o texto. De que forma? Usando os cognatos para você tentar decifrar. E é o que vocês vão fazer agora. Vocês irão encontrar várias palavras no texto que vocês desconhecem. Vocês irão usar o quê? Os cognatos. Vocês irão ler o parágrafo inteiro e tentar entender pela ideia geral do texto. É difícil, mas hoje é a nossa primeira aula e nós vamos nos aprofundar. Então, daqui 3 minutinhos nós nos vemos novamente. Eu dei
feito a leitura do texto. Eu espero que vocês não tenham ido, né, assistir TV ou falar com alguém no chat, certo? Eu pedi para vocês grifarem as palavras, elas são mais ou menos essa daqui, porque eu tenho um objetivo. Ó, vamos fazer o cognato e fazer a inferência. Vamos lá. Air. Ó, parecido com o português. Olha a raiz da palavra ar. Pollution eu já falei para vocês. Effect. Ó, a raiz da palavra. Efeito. Caused. Ó, causa. Eu só estou usando cognato, eu não estou nem usando dicionário, gente. Isso é um raciocínio. Ó, solid, sólido. Liquid, liquid. Gaze. Como é que dá para vocês falarem que não sabe nada de inglês, pessoal? Negativo, ó. Negativo. Impact, impacto. Certo? Aqui, essa daqui é mais difícil mesmo, essas daqui, né? Mas essa people, eu acho que vocês acredito que vocês vejam. Naturally, ó. Aqui tem um sufixo. Esse sufixo é o mente, ó. Toda vez que aparecer o li, é o nosso mente. Naturalmente. Human, ó. A palavra humano. Activity, olha. Atividade. Isso chama-se o quê? Cognato. São as palavras que são parecidas e elas vêm da mesma raiz. De onde vem? Essa é uma outra aula, tá? Aqui, pollutants, né? Os poluentes. National, ó. Igualzinho o português, pessoal. Regional, igual ao português. Global. Difícil? Claro que não. Agora, eu já trabalhei as palavras com vocês. Eu pedi para vocês grifarem aí, darem uma lida no texto para facilitar. Agora, nós temos 3 perguntas que vão aparecer ali na tela para vocês. Uma sequência. Aí? Bom, vamos nessa aqui, né? Which is the most aggressive and the most harmless in air pollution? Quais são, né, os poluentes mais agressivos e os menos agressivos no ar? Quais são os poluentes mais e menos agressivos? Vou te dar um tempinho para você responder. Segunda, do you know what actions in your city are mentioned to minimize this problem? Você sabe quais ações da sua cidade foram feitas para minimizar esse problema? Terceira, what can people to reduce air pollution in your city? Como que as pessoas podem reduzir a poluição do ar na sua cidade? Eu vou te dar 3 minutinhos para vocês responderem essa pergunta.
vocês responderam? Tem várias respostas aqui bem interessantes, né? A Fabiana está dizendo que o gás carbônico é o mais poluente. A Larissa está dizendo que a fumaça é mais poluente também. O Fernando disse que o gás de cozinha, kitchen gas, companies, né, as empresas, a indústria. O Nathan está dizendo que é importante melhorar o tráfego de carros. A Liz está dizendo que cars, motorbikes, factories, etc., they make great air pollution. A Adriele está dizendo que, como uma proposta de solução, stop to drive cars, né? Então, parar de dirigir carros, né? O Guilherme está dizendo stop to use cars, muito parecido com a resposta da Adriela. A Maria Luísa está dizendo que todos os poluentes, né, para a primeira pergunta. Para a segunda, ela está dizendo que não tem nenhuma aqui questão, né? E para a terceira, foco da nossa aula são as estratégias de leitura. Eu não vou focar na resposta. A aula para aprender e responder eu vou deixar para depois, tá? Então eu perguntei aqui, what is the title? Olha a palavra title, ó. O que te parece? O que te lembra essa palavra? O que lembra, Jussi? Será que é título? Muito parecido. Então eu estou perguntando, what is the title? Qual é o título do texto? Vocês lembram? Você lembra, Jussi? Ah, tem alguma coisa a ver com poluição? Eu só vou colocar aqui a resposta. Pollution. What is it about? Ó, about. Toda vez que aparecer essa preposição about, significa sobre, né? Sobre que assunto eu vou falar? Então, what is it about? Qual foi o assunto do nosso texto? Você lembra, Jussi? Que eles já responderam. Já responderam, exatamente, né? Eles estão falando sobre poluição, né? Diferentes tipos de poluição. Falamos sobre diferentes tipos de poluição. What kind of text is it? Toda vez que aparecer esse double question, what kind of, eu estou selecionando, estou fazendo uma classificação. Que tipo é? Que tipo do quê, gente? Ó, igual ao português. Ó, a raiz da palavra, gente. Que tipo de texto? Qual é o gênero de texto que nós estamos conversando aqui? Né? Que gênero que é? Onde a gente encontra esse gênero de texto? Eu vou dar um minutinho para vocês descobrirem onde que nós encontramos este gênero de texto que está aí no livro de vocês. Olha bem, lembra que eu pedi para vocês olharem a fonte? Qual é o veículo que sai isso? Né? 1 minuto para vocês responderem. Jussi, qual foi a resposta deles? Qual o gênero de texto? Tem várias respostas, Antônio. Olha, a Thalita está dizendo que ela acha que é um informative text. A Isabela, que é um journal. O Carlos, um Google. A Gabriela também está dizendo que é um texto informativo. O Matheus, que é de websites, né? Então, mas muitos estão respondendo que é um texto informativo e de jornal. Isso, é um texto informativo. Ele realmente saiu de um website, mas ele é um texto informativo em cunho jornalístico, por isso que ele tem aquele formato. Onde que nós encontramos? Encontramos em revistas, em website e por aí vai, ok?
Então, vamos recapitular a nossa aula de hoje? Nós fizemos a leitura de imagem e eu disse para vocês que para ler um texto, a gente começa pela imagem. Depois a gente lê o título e a fonte para descobrir o gênero. Depois nós fazemos as inferências, usamos o quê? Os cognatos, que são as palavras que são parecidas com o português. Para quê? Para eu ter uma compreensão geral do texto e aquela palavra em inglês que eu desconheço, eu consiga entender. Lógico que depois, quando você tiver um tempo, você vai olhar no dicionário para implementar o seu vocabulário, ok? Agora, eu tenho homework. Ok, olha que lindo! Pensou que você não tinha homework? Tem sim. Open your Hangouts, abra o seu caderno aqui, sua apostila. Olha, nós temos aqui é um page 101, página 101, tá vendo? Aqui, ó, vou dizer o que vocês terão que fazer. Isso aqui chama-se Mind Map. Você vai ler o texto e você vai pontuar, né? Que ele está pedindo para você pontuar as palavras que falam sobre a poluição. Eu passei esse vocabulário para vocês e eu pedi para vocês grifarem. Se vocês perceberem, lerem o texto de novo, lá já está a resposta. E na atividade 3, que é essa aqui, ó, tá vendo essa atividade 3 aqui? O que você vai fazer? Você vai ler o texto, ó, usar as palavras cognatas para você compreender quais são os títulos conhecidos, quais são as manchetes, os tópicos conhecidos dali, ok? E você, agora, o que você vai fazer? Eu combinei com os meus alunos que todas as vezes que tivesse aula aqui do Centro de Mídias, eles iriam responder, tirar uma foto e postar no meu Google Classroom. Esse é o meio de comunicação. Então, você converse com o seu professor, com o seu teacher e verifique qual foi o esquema que vocês fizeram juntos. A nossa aula está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quem não conseguiu acompanhar, eu espero que tenha tirado o print, ou depois você assiste a aula novamente que ficou gravada e você vai fazer os seus registros. Por quê? Hoje nós demos uma pincelada nas estratégias de leitura.